Olá, hoje estamos no dia 17. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos 40 dias intencionais. Que esse período esteja enriquecendo a tua vida espiritual e a tua intencionalidade nas coisas do Senhor. Semana 3, então, nós estamos e continuamos abordando a temática do É a Palavra que Liberta. E que preciosidade a gente mergulhar nessa perspectiva realmente que, se não for a palavra, nós nos tornaremos eternamente cativos. E a palavra do Senhor, a expressão do Senhor revelada a nós, a pessoa do Jesus Cristo, o verbo vivo, a sua revelação a partir das Escrituras, é ela que opera em nós e vai rompendo todas as cadeias que nos aprisionavam antes. O tema do nosso devocional hoje, então, é batalhas no caminho da intencionalidade. Batalhas no caminho da intencionalidade. 1 João, capítulo 3, no verso 6, a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que permanece nele não está no pecado, porque é impossível nós estarmos solidificados na pessoa de Cristo, firmados em Cristo, e estarmos também solidificados no pecado. Nós falamos já que esses dois mundos, esse reino espiritual da luz e o reino das trevas, não podem coexistir em nós. As trevas são lançadas fora quando nós habitamos no reino da luz. Mas, pastor, então por que a gente ainda luta contra esse bendito pecado? Eu costumo dizer, já expressei isso na nossa igreja, nós não somos pecadores a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus. Deixa eu colocar isso bem claro. Nós não somos pecadores desesperados em busca, de santidade e justificação. Não. A Bíblia fala que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, nossa identidade agora não é mais de pecadores, mas nossa identidade agora é de justos, lavados, redimidos, filhos de Deus, santos, lutando contra o pecado. Então, nós não somos pecadores cavando algum lugar, na nossa santificação, mas nós somos santos lutando contra o pecado, porque o inimigo insiste em nos tentar, o inimigo insiste em nos atacar, a velha natureza insiste em lutar ainda dentro de nós. Afinal, a expressão do reino de Deus aqui na terra é essa tensão entre o reino mas ainda não, ou seja, é chegado o reino, mas nós ainda aguardamos a plenitude. E é só na plenitude desse reino que nós não lutaremos mais de forma nenhuma contra o pecado. Mas o que importa para nós agora é a nossa nova identidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Satanás continua tentando, tentou o próprio Senhor Jesus, nós vimos isso, por que não tentará a mim e a você? Mesmo sabendo que é derrotado, mesmo sabendo que não pode vencer quando nós estamos firmados no Senhor Jesus. O Senhor Jesus também falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu e você, nós somos igreja viva do Senhor. As portas do inferno, portanto, esse reino de trevas que tenta nos atacar e tenta nos roubar, não tem vez contra nós. Nós somos filhos de Deus e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Isso nos enche de alegria. A Bíblia relata vários casos do Senhor Jesus rompendo, trazendo aí o reino da luz, rompendo com as trevas, libertando cativos, oprimidos. E hoje, partindo então para a intencionalidade de Jesus, o autor nos traz uma reflexão a partir do texto em Lucas 8. Lucas capítulo 8, nós temos um relato interessantíssimo, talvez conhecido por alguns, que é a cura de um endemoniado. Esse endemoniado alguns vão chamar de gadareno, porque ele fazia parte dessa região, morava nessa região de Gadara. Outros vão dizer que eram dos gerazenos, É uma mesma forma de dizer aí, dependendo da fonte aí dos manuscritos. O fato é que esse jovem, ele era possesso, ele era endemoniado.
E fazia anos, a Bíblia vai dizer que ele já estava naquela forma há anos, ele não convivia na casa de ninguém, ele não andava vestido, ele era uma pessoa realmente totalmente possessa, vivendo uma vida num mundo oprimido pelo inimigo e na vida aqui terrena totalmente alheio, quase um lunático, diríamos nós assim. Mas aí Jesus chega nessa cidade, depois de ter feito uma travessia no mar, né, acalmado a tempestade. Ali, quando Jesus dormia, os discípulos se apavoram, ele acalma a tempestade, ele chega então nessa região, e esse jovem então corre para ele, possesso, endemoniado, diz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? E é esse jovem, aí talvez agora você vai lembrar dessa história, que Jesus, ao libertar, lança os espíritos imundos ali numa manada de porcos, né? A cidade, ao invés de se alegrar, a cidade expulsa o Senhor Jesus. E o final dessa história, o término dessa história, é que é muito interessante. Lucas 8, a partir do verso 38, vai dizer que o homem de quem havia saído os demônios suplicava a Jesus, dizendo: me deixa ir com você, né? Mas Jesus disse: não, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Olha o comando de Jesus. Ele queria ficar com Jesus, esse jovem tinha encontrado a liberdade, agora ele estava são, agora o reino da luz entrou na vida dele, já não havia mais a posse das trevas, né, na vida nesse homem. E aí o Senhor Jesus podia usar isso como um trunfo, podia usar isso como uma forma de apresentar o ministério dele, o trabalho maravilhoso em libertar pessoas e o testemunho público desse jovem. Não, o Senhor Jesus não estava preocupado em erguer o nome para si. Ele queria que o evangelho fosse espalhado. E toda aquela pessoa que é tocada pelo Senhor Jesus, toda aquela pessoa que encontra cura, libertação, salvação, ela precisa anunciar o Senhor Jesus. E é daí que vem essa nossa ideia da intencionalidade. Eu tenho ouvido tantos testemunhos legais, tantos testemunhos bacanas, e a gente vai falar sobre as batalhas no caminho da intencionalidade. Se você está acompanhando, você sabe que há 16 dias eu gravo no mesmo lugar. E no dia das batalhas aqui no caminho da intencionalidade, eu tive minhas batalhas e tive que gravar nesse lugar porque eu queria ser intencional. Eu tenho um compromisso de gravar. Eu tenho um compromisso de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração. E veja, isso aqui não é planejado, isso aqui não é para fazer teatro. Isso aqui é porque são batalhas que a gente tem no dia a dia e que o inimigo às vezes tenta dizer: faz outra hora, faz depois, faz de qualquer jeito. Mas a gente está aqui para fazer intencionalmente o nosso melhor para a glória do Senhor. E o que acontece então é que Deus diz: volte para Jesus, né? Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. E nós temos essa alegria para compartilhar primeiro com os nossos de casa o quanto Deus já fez por nós. Um dia eu e você andávamos presos, aprisionados pelas trevas, mas o Senhor nos libertou, aleluia. Agora nós somos filhos, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Compartilha na tua casa, dá o teu testemunho, diz: olha, você não sabe o que eu já vivi. Talvez para o teu filho, talvez para um primo, talvez para a mãe, enfim, para alguém, para o marido, para a esposa, né? Olha como eu estou vivendo algo maravilhoso com o Senhor. E você compartilhar isso com o Senhor Jesus, vai ser sobre o Senhor Jesus, vai ser maravilhoso. E aí olha o que acontece, esse jovem que recebe o comando de volta para a tua casa, vai lá e compartilha o que o Senhor fez na tua vida. A Bíblia diz o seguinte: o homem foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Olha que maravilha. Ele recebeu um comando: vai lá e anuncia na sua casa. Ele podia ter dito: olha, eu tenho uma dívida de gratidão com este homem Jesus. Ele me salvou, ele me libertou da opressão dos espíritos imundos. E ele me pediu para anunciar na minha casa, cumprir minha missão, anuncia aqui na minha casa, tá tudo bem. Não. A alegria dele era tão grande. A felicidade, a liberdade, a libertação dele foi algo tão maravilhoso. Ele diz: eu preciso falar para a cidade toda, eu preciso contar para toda pessoa que passar por mim, eu preciso avisar o que Jesus fez por mim. Não foi do dia para a noite que eu fiquei assim, fruto do acaso. Foi esse homem que entrou na minha vida e mudou a minha história. E ele vai e anuncia a uma cidade inteira o que o Senhor Jesus fez por ele. Deixa eu te falar uma coisa: nós vamos ter batalhas espirituais. No caminho da tua intencionalidade, no caminho da minha intencionalidade, nós vamos ter batalhas internas.
espiritualmente internas, devo fazer, não devo fazer, estou desanimado, não estou, isso é fruto da minha cabeça, não, isso é o que o Senhor está falando, o inimigo tentando tirar a nossa paz. Nós vamos ter batalhas espirituais. Permaneça no Senhor. Todo aquele que permanece nele não está no pecado. O mundo não conhece, o mundo não viu e por isso tem essa dificuldade muitas vezes de entender o que a gente está vivendo, mas nós podemos compartilhar o que o Senhor fez na nossa vida. Nós somos testemunho vivo da mão do Senhor. Seja intencional em compartilhar o que o Senhor fez na tua vida. O chamado final, então, para a intencionalidade na prática, são dois convites que o autor tem para nós. Primeiro ele pergunta, você sente Deus lhe chamar para ser um agente de libertação para os seus? E aqui apontando para a sua casa. Ei, entra em batalha espiritual em oração pela tua casa. Entra em batalha. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa e ela dizendo que em determinado momento a mãe dela colocou a mão assim sobre a foto da sua filha e começou a orar, e mesmo distante, estando longe, ela percebeu a mão de Deus, porque Deus não depende de barreiras físicas. Ora, intercede. Se teus filhos estão contigo, vai e ora. Vai no quarto deles, ora, clama, intercede, se ajoelha, impõe as mãos sobre eles. Mas se ele está em outro lugar, se ele não está mais morando contigo na tua casa, vai, clama, luta essa batalha espiritual. Seja você um agente de libertação para os seus. Vai e anuncia na tua casa. Foi o que o Senhor Jesus falou para aquele jovem. Mais 2, para os seus amigos, familiares e pessoas próximas, o que você tem feito após a libertação que Jesus fez na sua vida? O que você tem feito após a libertação que Jesus operou na tua vida? O Senhor Jesus te libertou, o Senhor Jesus te salvou. Você já contou o que Jesus fez na sua vida? Então seja intencional em compartilhar o que o Senhor Jesus fez na tua vida. Esse jovem compartilha na sua casa, esse jovem compartilha numa cidade inteira. As batalhas vão vir, nós temos a vitória no Senhor Jesus. Compartilha e seja você um agente de libertação na vida de outras pessoas pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nós cremos no teu poder, cremos na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Nome sobre todo nome, Pai. A palavra declara que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará. Pai, o inferno treme ao ouvir o nome de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, Pai. Então nos ajuda, Jesus, a permanecer em Ti, permanecendo em Ti, Pai, firmes no Senhor, Pai, declarando o Teu nome, declarando liberdade, libertação aos cativos, Pai. Todo aquele que está aprisionado, Pai, por espíritos satânicos, Pai, sendo liberto, meu Deus, libertos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Usa os meus irmãos, Pai, as minhas irmãs como agentes de libertação na sua casa, no seu ambiente de trabalho, entre os seus parentes, familiares, colegas, amigos, Pai, que eles contem o testemunho, que eles possam dizer, Jesus me libertou e há liberdade para você também, Pai, que essa seja a nossa declaração, Pai, no Teu santo nome, aleluia, Pai, no nome do Senhor Jesus, declaramos vida e liberdade no poder que há no nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, que você seja um agente de libertação, em nome de Jesus.